Fala galera, Pipo aqui para mais uma linha de biologia. Como sempre, os links para todos os materiais estão aí na descrição e vamos de aula. A aulinha número 1 do tema histologia, então lembrar que histologia é o estudo dos tecidos e a gente vai dividir essa aula em várias pequenas aulas, onde a gente vai aos poucos avançando em todos os tecidos, mas essa primeira aula é destinada não a falar de tecidos em si, mas como eles são formados. Então é muito importante que a gente saia de um conteúdo de citologia, que estudava as células, para agora a gente conseguir entender exatamente como essas células vão formar os tecidos, porque tecidos são conjuntos de células organizados e conforme função semelhante. Então eu preciso entender como essas células vão se dividir. Então o tópico da aula de hoje vai ser ciclo celular e divisão celular. Basicamente a gente vai entender qual é o ciclo de vida de uma célula e como ela é capaz de se dividir nas duas formas que a gente conhece, que é a mitose e a meiose. Agora, só para deixar um parênteses aqui antes da gente começar, a ideia da divisão celular, ela também se aplica aos procariontes, mas a gente vai focar nos eucariontes, que é o que cai mais em vestibular. Até porque nos procariontes é muito simples, como eles não têm a carioteca, é basicamente a duplicação do DNA e depois tem a separação do citoplasma em dois, o que a gente chama de divisão binária. Eu foco mais isso na parte de reprodução, uma vez seria, no caso, uma reprodução dessa bactéria aqui, uma vez que não está formando um tecido, e sim está formando um novo indivíduo como um todo, porque a gente está falando de um ser vivo unicelular. Agora, vamos lá para o nosso querido ciclo celular. O ciclo celular ele vai ser um pouco complexo no sentido que são várias etapas durante a vida da célula e cada vez mais a gente descobre sobre isso, entende melhor isso, uma vez que é um foco muito grande de pesquisa, uma vez que entender o ciclo celular é entender como evitar o câncer. Porque o câncer é uma doença que não é transmitida por uma pessoa ou transmitida até ela. É uma doença que a gente desenvolve, onde uma célula perde o controle do seu ciclo celular e ela pode não morrer, não sofrer o fenômeno da apoptose, a morte celular programada quando deve, ou 2, ela pode começar a se multiplicar muito rápido, o que é perigosíssimo, que vai aumentar o tamanho do tumor e pode comprometer o funcionamento do órgão. Agora vamos lá. Esse ciclo celular é o ciclo inteiro de vida, é cíclico, então a gente entende que a célula quando está ativa ela faz parte desse ciclo. Mas é uma etapa momentânea, que a gente vai chamar de G0. G0 pode durar anos, dependendo da célula, mas G0 é basicamente uma fase intermediária, uma fase que a gente chama muitas vezes de estacionária, que é quando ela está fazendo o trabalho dela, ou seja, ela não está se preparando para se dividir e nem está se dividindo propriamente dito. Por que eu digo isso? Porque o ciclo celular em si ele é dividido em duas grandes etapas. A intérfase, que é a preparação para a divisão, e a gente tem a mitose, que é a própria divisão, tá? Onde a gente vai ter aquelas etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase, como vocês veem aqui no slide. Agora, essa intérfase ela vai ser dividida em 3 etapas, né? Então, a fase G1, a fase G2 e a fase S. Mas a ordem aqui é o seguinte, é G1, S e G2. Começando pela G1, que é quando a célula começa a se preparar para se dividir. Ou seja, ela estava em G0, estava ativa, fazendo só o seu dia a dia. Do nada ela vai se preparar para se dividir. Ela faz G1. G aqui vem da palavra growth, do inglês, que vai representar crescimento. Então o principal ponto aqui da fase G1 é o crescimento da célula. Se eu tenho uma célula que está desse tamanho, agora ela precisa primeiro crescer para um tamanho maior para depois conseguir fazer 2 células desse tamanho. Então é todo um passo importante. E não só um crescimento celular a nível de citoplasma, mas também em organelas. Se ela tinha 2 mitocôndrias, vai precisar de 4. Se ela tinha 3 lisossomos, vai precisar de 6. Então ela vai duplicando tudo que pode. E como essas estruturas são basicamente feitas de proteína, a gente fala que é uma fase de intensa síntese proteica. Então o DNA está sendo muito lido e sintetizando muito RNA mensageiro para a gente fazer muita proteína. Agora, existe algo que precisa ser duplicado, só que é um pouco mais difícil de ser duplicado e muito mais detalhista, tá, no processo, que é a síntese de DNA. Então, por isso que a síntese de DNA, a duplicação do DNA na sua forma semiconservativa, algo que a gente falou lá em histologia chamada replicação, vai acontecer aqui na fase S. S vem de síntesis, que vem aí do latim, né? No português seria síntese de DNA. Então a gente está sintetizando o DNA, duplicando aquele DNA, uma vez que 2 células precisam de cada uma o seu DNA. E além disso, outra organela que a gente deixa para fazer a duplicação aqui é o centríolo. O centríolo é como se fosse uma caixa de ferramentas. Ele basicamente tem uma série de proteínas ali dentro chamadas de tubulinas, tá? Que vão formar os chamados microtúbulos, que são proteínas do citoesqueleto que formam estruturas. A divisão celular requer essas estruturas e o centríolo então precisa ser duplicado. Como também é um pouco complicado, no sentido que são muitas tubulinas, a gente faz essa duplicação aqui nesse momento. E depois a gente chega na fase G2, que é a fase que a gente vai ter um restinho de síntese proteica, ou seja, tudo que falta preparar a gente vai preparar.
E a fase G2 ela é muito famosa pela checagem do progresso. Na realidade, em biologia celular, lá na faculdade, quem for fazer uma área aí biológica, vai aprender que existe checagem em cada uma das etapas. Mas a nível de vestibular, a gente foca muito na ideia que G2 é a fase de checagem, porque das três é a mais importante. Porque depois de G2 a gente vai se dividir. Então a fase de G2 ela não só checa o progresso de G2, como checa o progresso de G1 e de S. Fazendo com que, caso tenha qualquer tipo de defeito nessas fases, a gente vai voltar para essas etapas e não deixa de fato ir para a divisão. E caso esteja tudo certo, aí sim a gente vai passar a fase M, que é a fase de divisão. Esses pontos de checagem são muito estudados hoje porque a gente vê que certas mutações clássicas nessas proteínas de checagem é que podem provocar o câncer. Então algumas pessoas vão ter mais dessas proteínas, porque tem certos genes, e outras menos. E por isso que tem certas pessoas que têm mais predisposição ao câncer e outras menos. A gente fala que tem dois grandes tipos de genes que controlam essa doença que é o câncer, que é nossos genes supressores de tumores, que vão inibir esse problema, e genes são chamados de oncogenes, são genes que são pró-tumorais. Todo mundo tem os dois, é uma questão de balanço e obviamente com a idade a gente acaba aumentando a chance, porque vai havendo um acúmulo de mutações e eventualmente alguma mutação vai passar a mais e a gente tem o problema do câncer. Mas a ideia é que o jovem não tivesse que passar por isso, mas existe, infelizmente, essa falha genética em algumas pessoas e isso pode aumentar os riscos aí de um câncer. Agora, deixar claro, tá, que o câncer ele pode ser uma falha aqui na checagem, mas pode ser uma falha no desenvolvimento também. Ou seja, se alguma coisa acontece na fase S que provoca uma mutação, a gente pode também o aparecimento do problema ali. Mas eu quero que vocês entendam que a intérfase ela é um processo muito delicado e que deveria acontecer da forma correta para a gente evitar problemas celulares. E a etapa mais longa é a fase S. Foi por isso que eu desenhei esse meu círculo assim, porque é a fase mais detalhada, a fase mais detalhista, que a polimerase vai não só sintetizar uma nova fita, como a polimerase também vai checar possíveis erros que tenham acontecido, tá bom? Agora, um outro ponto que eu acho importante de destacar da fase S é a visualização, tá? Então, na fase G0, a gente vai encontrar o DNA na forma de cromatina. Ele ainda vai estar nessa forma, que é uma forma um pouco desenrolada do nosso DNA, porque ele permite a leitura do DNA. Então, entender que a cromatina vai estar dividida em eu e heterocromatina, eu mais desenovelada, permitindo a leitura, e a heterocromatina mais enovelada, fazendo com que a gente tenha aí menos leitura. Agora, quando a gente vai para a divisão, a gente não precisa mais de cromatina. A gente precisa facilitar a divisão. E eu sempre falo da analogia do papel higiênico. Se você vai transportar papel higiênico, você precisa que o papel higiênico esteja enrolado. Se você vai usar o papel higiênico, ou você vai ler uma mensagem escondida no papel higiênico, você precisa desenrolar o DNA. Então, para a leitura, para o uso do DNA no cotidiano, o DNA tem que estar desenrolado. Pelo menos em parte, as partes que você lê. Agora, para a divisão, para você fazer a separação, é muito melhor que ele esteja enrolado. Então ele aos poucos começa a se transformar em um cromossomo. Cromossomo vai ser desenhado dessa forma aqui que a gente conhece, só que tem dois. Tem o cromossomo simples, que às vezes é chamado de cromátide, eu não gosto muito dessa terminologia, mas sim eles usam. E existe o cromossomo clássico, que muitas vezes vai ser só chamado assim de cromossomo. Eu prefiro, tá, chamar isso aqui de cromossomo simples e esse aqui de cromossomo duplicado. Porque no fundo, quando a gente vai contar esses cromossomos, a gente não conta quantas perninhas temos aqui. A gente conta quantos centrômeros tem. Então aqui eu tenho um cromossomo, só que é um cromossomo simples, que apresenta apenas uma cromátide. A cromátide é a perninha. E aqui eu tenho um cromossomo, só que duplicado. Então ele vai apresentar duas cromátides. O que eu quero que vocês observem? Qual é a etapa aqui que está diferenciando isso? É a fase S. Fase S é quando a gente duplica o DNA, faz a replicação semiconservativa. Então, quando eu vejo um cromossomo duplicado, nada mais é do que duas fitas de DNA, tá? Duas moléculas de DNA que vão estar ali grudadinhas por esse centrômero. Por quê? Porque são cópias, tá? Por isso o nome cromátide, que vai aparecer com o nome irmã. Eu costumo até aumentar isso, tá? Para entender dentro de sala de aula, que é cromátide irmã gêmea idêntica, no sentido que são exatamente ali os mesmos genes dentro daquele cromossomo duplicado. Por que eu vou duplicar? Porque eu tinha um, que agora fazem dois, para que depois, quando separar, a gente tenha um de cada lado. Porque isso é a divisão, estou querendo criar uma cópia quando a gente fala de mitose. Então eu duplico primeiro para depois separar e cada uma ter uma cópia exata, tá? E um outro ponto que a gente também tem que compreender a base desse cromossomo é que ele tem partes, tá? Então essa região central aqui é chamada de centrômero. E como que a gente vai chamar essa região mais extrema do cromossomo? É chamada de telômero. O telômero é a parte mais externa, mais exposta, e por isso é a parte que vai sofrer mais danos. E ao sofrer mais danos, a gente poderia imaginar que poderiam haver mutações perigosas.
Nossa evolução é muito bonita, né? Então a gente acabou tendo um caso onde os telômeros não têm DNA codificante. Eles têm um DNA que é justamente meio que lixo, no sentido que ele está ali para ser degradado e proteger o DNA importante que está nas regiões mais centrais do cromossomo. E aí, como que essa degradação acontece? É através das espécies reativas de oxigênio, que a gente viu lá em citologia na aula de mitocôndria. Então, quando a gente usa o oxigênio na respiração celular, muitas vezes produzem subprodutos, como água oxigenada, peroxitrogênio, superóxido, que são espécies aí de oxigênio muito reativas, que tentam doar esse excedente de elétron para alguém e podem provocar mutações. Então, os telômeros estando mais expostos, são eles que vão sofrer com isso. Mas como eles não têm DNA codificante, não tem problema. O problema é que ao longo da vida, eles vão sendo degradados. E pode chegar uma hora que eles vão expor o DNA codificante. De novo, a ideia da velhice. Agora, por que demora um tempo? Porque a gente tem uma enzima que é muito interessante, que é chamada de telomerase, que vai reconstruir esses telômeros ao longo do tempo. Isso acaba sendo muito maneiro porque o telômero que está aqui ó, em amarelinho, ele vai sendo degradado. Antes de chegar aqui na região codificante, a gente vai ter uma reconstrução dele. Só que com o tempo, com a idade, essa telomerase ela vai perdendo atividade, ela vai ficando, aspas, velha. E aí, com os anos, a gente acaba tendo aí, eventualmente, a degradação da parte, de fato, codificante. E isso aumenta a ideia, de novo, que a gente fala que o câncer vai ser uma doença mais prevalente em pessoas mais velhas, porque a telomerase já mais inativa acaba expondo o DNA a mais danos. Repare que tudo também tem a ver com as espécies reativas de oxigênio. E é por isso que dietas de países e regiões, como a região mediterrânea, que são famosas por pessoas viverem muito, em geral são riquíssimas em antioxidantes, tá? Vai ter presente nas frutas cítricas, mas muitos outros alimentos também, como o azeite de oliva, como laranja, tá? Como açaí e muito mais. Então é importante a gente também pensar nessa quesito dieta que isso impacta no nosso envelhecimento. E tem telomerases mais ativas e menos ativas. Então se uma pessoa nasce do ponto de vista genético com uma telomerase mais ativa, ela tende naturalmente a ter uma longevidade maior, o que é muito legal. Hoje em dia dá para você descobrir isso via teste de DNA, tá? Não vou falar as marcas aqui porque o YouTube não permite, mas eu mesmo já fiz um teste de DNA e consegui descobrir que os meus telômeros são, assim, ok, né? A telomerase ok, mas até que eu tenho outros genes que aumentam aí a longevidade, o que acaba sendo interessante. Torço, né, para que isso de fato se aplique. Agora, vamos lá para as divisões propriamente ditas. Então, se tudo rolou corretamente na intérfase, a gente vai ter um cromossomo duplicado aí para a divisão. Agora, quais serão essas divisões? A gente tem a mitose e a meiose. E eu gosto aqui desse desenho do slide, que ele mostra para a gente uma comparação, tá, entre os dois tipos de divisão. Mitose, ela vai fazer aí algo que é mitar, no sentido de criar cópias, criar clones. Então a mitose, o objetivo dela é formar duas células com a mesma haploidia, com a mesma quantidade de DNA e o mesmo DNA, cópias exatas. Pode rolar uma mutação no meio e criar uma célula diferente? Pode, mas na maioria gritante das vezes a gente vai ver células iguais. Para que serve a mitose? Em seres pluricelulares, ela é usada para regeneração de tecidos. Então, toda vez que um tecido vai acabar sendo danificado e eu perder células, essas células podem se dividir, formar novas células que vão ocupar esse espaço. Na epiderme isso está rolando a todo momento. Então, as células que estão aqui mais na beirada estão mortas, justamente porque tem células lá embaixo fazendo divisão, empurrando essas aqui para cima, que acabam ficando muito distantes do vaso sanguíneo e morrem. É algo natural. Cada célula se reproduz numa velocidade específica, tá? Vale ser dito que o ciclo celular aqui depende da célula. Células epiteliais, células cancerosas, células embrionárias têm um ciclo celular muito acelerado. Células de pâncreas, células de fígado são famosas por se reproduzirem sim, mas não tão rápido. Então um pâncreas aí vai demorar uns 20 e poucos anos para conseguir fazer uma renovação. Um pulmão demora aí uns 10 aninhos para fazer uma regeneração completa. Então tem sim uma certa velocidade, mas já está na casa de anos. E tem certos tecidos, como tecido nervoso e tecido muscular, que não se regeneram. Eles nunca saem da fase G0, então não conseguem fazer a mitose, uma vez que nunca vão preparar-se para se dividir, tá? Óbvio que existem raríssimas exceções, cada vez mais a gente descobre neurônio capaz de se dividir. Eu mesmo na época de faculdade trabalhei com uma região que tem multiplicação de neurônio, que é a região do hipocampo, a região que está associada à nossa memória, tá? Mas aí é casos específicos, tá? Lembrar para o vestibular, os dois grandes exemplos de tecidos que não saem de G0 é aí tecido muscular e o tecido nervoso. E a meiose? A meiose, olha o nome dela, começa com a palavra meio, porque é uma divisão que no final eu vou formar células com metade, meio do DNA original.
Então, na nossa espécie, temos 46 cromossomos numa célula somática, uma célula comum. Então, lá no gameta, que vai ser a última célula, resultante da meiose, a gente vai ver apenas 23 cromossomos, exatamente a metade. E aí, qual o objetivo dessa divisão? Formar essas células, que a gente vai usar na reprodução sexuada. Então, é para formar gametas. Vale lembrar, tá, que isso em animais, porque em plantas a gente faz meiose para fazer a produção de esporos. E no caso de fungos, a gente faz isso após a formação do zigoto. Então tem etapas, a gente detalha isso lá na reprodução. Agora vamos lá para as etapas, tá, da nossa querida mitose. A mitose ela vai consistir de 4 etapas, essa eu prefiro que vocês olhem aqui para o caderno, porque fica mais organizado. A prófase, metáfase, anáfase e telófase são as 4 etapas para a gente completar a divisão. A prófase nada mais é do que uma etapa introdutória e de preparação. A metáfase já é uma etapa mediana, onde a gente vai ver os cromossomos aqui no meio. A anáfase, o processo de separação, e a telófase de terminação. E aí vamos entender o que acontece. Repara que as cores estão muito associadas ao desenho. E é muito importante vocês saberem reconhecer esses desenhos. Aqui eu vou observar, tá? Células que estão observando a presença ainda da carioteca, que vai ser fragmentada. Porque lembrando da analogia do papel higiênico, se eu levo o papel higiênico para a sala para entregar para os meus alunos, eu levo ainda no saco plástico. Mas para fazer a distribuição correta em 2 grupos, como é o caso da ideia da mitose, eu preciso tirar o saco plástico. Então a carioteca ela precisa ser fragmentada, ela precisa ser retirada. O cromossomo a gente já conversou sobre isso, ele precisa ser condensado, ou seja, compactado para facilitar a divisão. E a gente vai ter a migração dos centríolos, lembra das caixinhas de ferramentas. Então, esses centríolos eles vão ficar nos polos opostos porque eles vão construir esse cabinho verde aqui, chamado de fuso acromático. Nada mais é do que uma corda feita de proteína que vai sendo desfeita à medida que eles são puxados na direção dos polos para fazer a separação dos cromossomos. Por que eles precisam ficar nos polos? Eu sempre faço analogia em relação ao cabo de guerra. Só é justo se cada um estiver equidistante, um em ponto oposto, para que seja justa a separação. Até porque esses cromossomos que estão aqui duplicados, eles querem separar exatamente um para cada lado. Se eles ficarem mal posicionados, pode haver, tá, um defeito aqui e a gente pode ter uma distribuição incorreta desses cromossomos. Em mitose, isso é a morte da célula. Em meiose, pode criar as trissomias e as monossomias. Trissomias como síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Edwards, tá? E monossomias como a síndrome de Turner, que é a síndrome onde você vai ter um cromossomo a menos. Então a gente tem que ter um cuidado para que o centríolo posicione-se da forma correta, nos polos. Agora, na metáfase, esses centríolos já chegaram onde devem estar, já formaram o fuso acromático aqui, se ligando ao cromossomo, e os cromossomos vão se encontrar alinhados exatamente na placa metafásica, que a gente também chama de placa equatorial. Então você sempre vai reconhecer a metáfase como a mais fácil de ver, porque os cromossomos vão estar todos alinhadinhos ali. Na anáfase, também fácil de visualização, a gente vai ter a separação das cromátides irmãs. Então aqueles cromossomos estavam duplicados com 2 cromátides, vão acabar se separando aqui, fazendo com que haja 4 cromossomos de cada lado. Por que 4 nesse meu exemplo? Lembra que na mitose eu formo células com a mesma ploidia. Então se aqui eu tinha 4 cromossomos no início, ao final eu quero quantos de cada lado? Exatamente 4, formando células diploides, 2N. Agora, o que a gente vai observar na telófase? É o término, então eu preciso desfazer tudo que eu fiz só para dividir. Por exemplo, eu tirei a carioteca porque não daria para dividir, então a carioteca volta. Eu vou descondensar meus cromossomos, porque eu só condensei eles para dividir. Para a célula voltar a ficar ativa, ela precisa descondensar. E para a gente deixar bem claro, se as duas células estão assim, elas não estão separadas. Então eu preciso criar 2 células. Então eu preciso fazer o movimento de estrangulamento do citoplasma, que vai levar ao que a gente chama de citocinese. Tá? Então esse movimento aqui, onde eu aperto o citoplasma, isso é feito pelo citoesqueleto, mais especificamente a actina, a gente vai ver a separação aqui acontecendo. E eu vou separar, por fim, essas 2 células, tá? Formando aí, de fato, 2 células com a mesma quantidade de DNA. Inclusive, uma coisa que é comum de aparecer às vezes são gráficos, tá? De mitose e de meiose. E o gráfico aqui, ele no caso da mitose, ele vai mostrar um crescimento e uma queda. Mas sempre vai voltar exatamente no ponto que passou. Porque ela vai formar 2 células com a mesma quantidade de DNA. Agora, se eu estou avaliando quantidade de DNA, vale lembrar que durante a fase S há a duplicação do DNA. Por isso que eu vejo crescer. E é por isso que aqui sempre você consegue achar a fase S. É um movimento de crescimento. E a telófase é quando, enfim, aqueles cromossomos que estavam duplicados já se separaram e eu vou separar por completo. Então ela é o momento aqui onde a gente tem essa queda, essa separação e por isso volta à ploidia original, tá bom?
Agora, a meiose, por outro lado, muitas vezes as pessoas acham mais difícil, mas ela nada mais é do que duas mitoses sequenciais com pequenas diferenças. Tá? Então a meiose, para conseguir de fato chegar a 4 células com metade do DNA, ela vai fazer a divisão 2 vezes. Então 2 prófases, 2 metáfases, 2 anáfases e 2 telófases, que a gente vai chamar de 1 e 2. E aqui a meiose 1 é uma célula diploide, aqui vai ser uma célula germinativa, ou seja, uma célula cuja função é fazer gametas, formando 2 células haploides. Só que essas células haploides, elas ainda têm cromossomos duplicados. E depois, esses cromossomos duplicados vão alinhar e vão separar, formando aí agora 4 células no total haploides. Repare que no final, se aqui tinha 4, como é o caso do desenho, ao final, quantos cromossomos vão ter em cada uma delas? Vão ter 2, porque é sempre metade. Na nossa espécie, no início, vão ter 46, ao final, a gente vai ver a presença de 23, tá? Agora, é importante pensar para que fazer isso. A gente faz para criar os nossos gametos, no caso, espermatozoide e óvulo. A gente também vê esses detalhes mais lá na fisiologia. Agora, em relação aqui às fases, a gente vai ver muitas semelhanças. Então, por exemplo, na prófase 1, eu vou ver condensação dos cromossomos, eu vou ver a fragmentação da carioteca e eu vou ver a migração dos centríolos. Porém, eu vou ter uma etapa a mais, porque agora esses cromossomos, eles inicialmente vão parear, formar pares. E antes que eles formem esses pares aqui no centro, porque lembra que a ideia de alinhar vem de metáfase, eles podem acabar chegando tão próximos um dos outros que pode haver o que a gente chama de crossing over, tá? Então o crossing over é quando os 2 cromossomos homólogos, lembrando que os homólogos é um que veio do pai e outro que veio da mãe, nossa, eles vão acabar trocando parte dos seus braços cromossômicos. Veja que parte do roxo veio para o vermelho e parte do vermelho veio para o roxo. Qual é a beleza disso? Que eu vou criar gametas diferentes. Porque se a gente não tivesse o crossing over, ou eu mandava o cópia, né, o nosso querido cromátide que veio da minha mãe ou do meu pai. Agora, com essa novidade, eu posso misturar as cromátides, criando uma cromática que é parte mãe, parte pai. Criando ainda mais variabilidade genética, o que é super importante. Porque a variabilidade genética é importante para a sobrevivência das espécies. A nossa espécie é prova disso, porque a gente é bem diverso, tá? Então o crossing over é uma etapa muito, muito importante e que vai acontecer, deixando bem claro aqui, durante a prófase 1. Agora, uma vez que o crossing over aconteça, tá? A gente vai dar sequência aqui à nossa divisão. Para a galera aí de específica, vale dizer que a prófase 1 ela tem subetapas, tá? É o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Basicamente são subetapas e muito complicado de gravar, e a não ser que você vai fazer um vestibular muito específico, por exemplo a UFSC que já cobrou isso lá em Santa Catarina, não tem por que ficar gravando todos esses detalhes. É muito raro de cair e é o tipo de questão que a grande maioria das pessoas acaba errando, a não ser que você tenha uma memória incrível, aí maravilha, tá? Agora, deixando mais claro para um todo, pessoas que querem gravar isso aqui, eu diria que o ponto mais importante aqui é lembrar da palavra paquíteno, porque é no paquíteno que a gente vai ver a formação do quiasma, a formação da sinapse, que é quando os cromossomos entrelaçam e trocam de fato, tá? Aí os braços cromossômicos. Então repara que antes do paquíteno é toda uma formação e uma organização entre os cromossomos que vão dançando ali, se ficando próximos. Antes do paquíteno eles estão desorganizados. Após o paquíteno eles já estão organizados, tá? Então acaba que é o nomezinho assim talvez mais importante para vocês conhecerem. Mas vamos dar sequência. A metáfase 1, a gente vai ter aí de novo eles no meio da célula. Só que aqui, em vez de todos estarem alinhados um embaixo do outro, a gente vai ter o pareamento dos cromossomos. Por quê? É assim que eu garanto que vai reduzir a quantidade de cromossomos numa célula. Porque se eu botasse eles todos alinhados, como na mitose, eu criaria 2 células com 4 cromátides. Não é isso que eu quero. Eu quero reduzir a ploidia. Porque lembre-se que na meiose 1 é uma célula 2N fazendo 2 células N. Metade, haploide. E aí, por isso, eu boto eles pareados, já com os braços trocados, já no crossing over. Lembrando que o crossing over não rola em todos os cromossomos, tá? Aqui eu só botei no amarelo e no vermelho, e não no roxo e no rosa. E deixar claro que eles formam pares, que são os pares de homólogos. Se eles estão em pares, o que vai acontecer na separação? Eu não vou separar cromátides, eu vou separar cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, uma vez separados, a gente vai passar pela primeira telófase, que é a mesma coisa, descondensa cromossomo, reformula a carioteca e faz a citocinese. O curioso é que todo esse negócio de descondensar cromossomo e refazer carioteca é uma grande cagada, porque a gente poderia muito bem já manter isso, porque ela vai entrar em divisão logo após. Mas acaba que acontece, uma questão evolutiva, sempre aconteceu e continua acontecendo.
Porque imediatamente depois da telófase 2, essas duas células vão começar já a meiose 2, fazendo a prófase 2 primeiro, que é a condensação dos cromossomos, fragmentação da carioteca e a migração dos centríolos. Vai fazer a metáfase 2, que lembra muito a mitose, onde eu vou ver os cromossomos alinhados. Aqui, qual é a única diferença que a gente pode ver visualmente da metáfase 2 para a mitose? A diferença está na quantidade de cromossomos. Porque na mitose é uma célula diploide. Então, se ele falar na questão que, sei lá, o 2N igual a 10, eu vou ver 10 cromossomos alinhados. Mas se fosse uma meiose 2, já que o 2N é igual a 10, eu veria apenas 5 aqui alinhados, porque eu veria células haploides, então N igual a 5. Então é sempre a metade. Essa é a grande mudança. E óbvio que você pode notar, já caiu numa questão da PUC-Rio, a ideia de você perceber, tá, o detalhe ali do crossing over. E aí meio que já te indica que é uma meiose 2. Depois eu vou ter uma separação das cromátides irmãs, de novo similar à mitose, mas agora com menos cromossomos. E por fim a telófase 2, descondensa cromossomo, reformula a carioteca e a citocinese estrangulando e conseguindo aqui liberar, tá, essas 4 células haploides. Então no meu exemplo aqui do caderno e no exemplo do slide, a gente tem 4 cromossomos no início, uma célula 2N igual a 4. Então ao final eu vou ver células filhas com N igual a 2, metade. Tá? E é por isso que no gráfico aqui da meiose, diferente do gráfico da mitose, a gente vai ver que esse gráfico cai mais. Né? Ele vai cair a metade do que estava no começo. É assim que você diferencia esses dois gráficos. Tá? Você vai perceber que o da mitose começa e termina no mesmo ponto, enquanto que o da meiose começa num ponto e termina num ponto abaixo daquele original. Porque eu estou criando células com metade do cromossomo. Em algumas questões ele meio que volta aqui e pergunta o que acontece, ou seja, ele volta à ploidia original. Quando que a gente vai ver essa célula retomar a ploidia de 2N? Quando houver a fecundação. Porque aí os dois gametas vão se encontrar e vão formar um zigotinho. Tá? Essa seria aí a grande diferença para uma questão talvez um pouco mais complicada. Bom, por hoje aí é só. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante sobre mitose e meiose. É um conteúdo bem assim chatinho e denso, mas é um conteúdo que infelizmente ainda aparece bastante, tá? Principalmente aí para quem tá aqui no Rio, como eu, fazendo a prova da UERJ. Inclusive aí no ano de 2026 foi cobrado já uma questãozinha de novo aí de mitose e meiose. Eles insistem um pouco nisso. Verdade seja dita, as questões estão ficando mais fáceis, tá? Mas não quer dizer que a gente não pode aprender sobre esse conteúdo. Bom, fico por aqui. Até uma próxima. Grande abraço e valeu!